Para inserir animações no seu site, você não precisa criar vários GIFs animados ou carregar o site de JavaScript. É possível criar elementos animados apenas utilizando o CSS. Quer saber como fazer isso? Então bora para o vídeo de hoje! Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. No vídeo de hoje vamos falar sobre animações em CSS e vamos ver na prática como implementar vários tipos de animações. E antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera, a melhor forma da gente aprender é praticando, então bora implementar! Galera, então o tema do vídeo de hoje são as animações em CSS. E para isso eu trouxe alguns arquivos para nos ajudar nos exemplos. O que eu tenho aqui? Eu tenho um arquivo CSS onde eu coloquei alguns estilos e algumas classes apenas para deixar os nossos exemplos um pouquinho mais estilizados, tá? Tem aqui algumas classes de cores que a gente vai usar bastante nos exemplos aqui, mas nenhum desses estilos influenciam nas animações, beleza? São só para deixar os nossos exemplos um pouquinho mais legais. E eu trouxe também o arquivo index.html, onde eu apenas incluo aquele nosso arquivo CSS para a gente poder trabalhar. E dentro do CSS temos duas formas de implementar as animações. Uma delas é relativa às interações, ou seja, eu preciso que um mouse over ou que um focus de formulário aconteça, por exemplo, para que essa animação seja executada. Esse tipo de animação é chamado de transição, onde eu vou de um estado A para um estado B, trocando os estilos e trocando as propriedades dos elementos. Essas animações são um pouquinho mais simples, mas têm grande poder dentro do CSS. O segundo modelo é utilizando as animações em si. São animações automáticas e que o navegador vai executar automaticamente assim que a página for carregada. Essas animações são muito mais completas e a gente consegue fazer grandes animações utilizando este modelo. E vamos começar falando sobre transições, esse primeiro modelo que eu falei da implementação de animações em CSS, beleza? Vou colocar um H1 aqui só para a gente organizar os exemplos e vou chamar de transições. H1, ok? Vou carregar no navegador. Beleza, transições está carregado aqui para a gente. E o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um H2 para a gente fazer o primeiro exemplo de transição aqui, utilizando o mouse over, onde a gente vai passar o mouse em cima de elementos e eles vão animar, eles vão trocar as suas propriedades, beleza? Então, para isso, eu vou chamar de hover, beleza? H2, vamos ver, ficou aqui. Para isso, eu vou criar uma section aqui embaixo, para guardar esses nossos elementos aqui, tá? Que a gente vai fazer as transições. Aqui dentro eu vou criar algumas divs com alguns elementos, beleza? Eu vou criar um a um para a gente ir testando essas propriedades de transição. A primeira div que eu vou criar aqui dentro, eu vou aplicar a classe azul, blue, tá? Que está lá naquele nosso default.css e vou passar aqui dentro o texto azul. Vamos ver. Ficou aqui o nosso azul, só que ele está muito pequenininho. Então aqui em cima, dentro do nosso head, eu vou colocar aqui style, para a gente começar a criar o CSS dessa nossa página, beleza? E aqui eu vou criar uma classe chamada item. Essa classe item, ela vai ter width de 100 pixels, height de 100 px também, beleza? 100 por 100 aqui este nosso elemento. E vou adicionar essa classe aqui dentro deste nosso item. Vamos ver? Olha que legal, ele já ficou aqui o nosso quadradinho azul e já dá para a gente começar a trabalhar com ele, beleza? Nesse nosso primeiro exemplo aqui, eu vou chamar ele de transition, vou criar uma classe aqui chamada transition background. Beleza? A gente vai trocar aqui a cor de fundo quando a gente passar o mouse em cima dele e a gente vai usar a transição para isso. A gente vai criar uma animação de cores nesse nosso elemento. Beleza? Então aqui em cima eu vou criar essa classe aqui também, transition background. E quando eu passar o mouse em cima desse cara, eu quero que ele fique vermelho. Então para isso, vou colocar aqui o nosso hover, a nossa propriedade hover. E vou trocar aqui background color para vermelho, red. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente. Passei o mouse e trocou, ficou realmente vermelho. Só que ele foi seco, de azul para vermelho na hora. Então a gente pode usar as transições para fazer essa mudança de uma forma mais gradativa. Você vai ver que vai ficar muito legal. Para isso, então, eu preciso definir aqui essa classe, não só no evento hover, né? Eu não preciso definir somente aqui, eu preciso definir antes no meu próprio elemento a propriedade
Transition. Essa propriedade Transition é que vai fazer a mágica aqui com as cores ou com as outras propriedades dos elementos aqui. Eu quero fazer uma transição de quê? De background color. Então, para isso, eu preciso passar aqui para ele que a minha transição vai ser de background color. E eu preciso passar sempre esse background color aqui na transition? Não, você não precisa passar. Mas se você não passar, você indica para ele que ele pode fazer a transição de qualquer propriedade dentro do seu elemento. Então isso aqui pode causar gargalo de processamento no seu front, tá? Então sempre indica aqui qual é a propriedade que você vai fazer essa transição, beleza? Eu quero fazer na background color e eu posso passar o tempo que vai ser feita essa transição. Eu quero que essa transição dure 1 segundo. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora se a gente atualizar o nosso projeto e passar o mouse. E olha que legal, ele ficou vermelho ali de uma forma mais gradativa. Se eu tiro o mouse também, ele volta para o azul de uma forma mais gradativa. Se eu mexer nesse tempo aqui e colocar 5 segundos, por exemplo, olha o tempo que ele vai demorar para ir para o vermelho. Olha, ele vai bem aos pouquinhos, beleza? E eu posso remover esse cara e ele também vai funcionar. Agora que eu tenho essa nossa classe de Transition Background, eu posso utilizar ela em qualquer elemento aqui dentro, tá? Eu posso criar uma outra div aqui. Vou trocar aqui para yellow, para ela ficar amarela. E vou trocar aqui para amarelo. Vamos ver? Ó, temos as duas divs aqui, os nossos dois quadrados, beleza? Se eu passar o mouse aqui no azul, ele vai ficar vermelho também. E se eu passar o mouse no amarelo, ele também vai ficar vermelho. Então, as transições funcionam em vários elementos. Você pode criar uma classe de transição mais geral para o seu projeto e utilizar ela em vários elementos, beleza? Isso é muito legal quando a gente está tratando de botões, onde os botões precisam ter uma animação específica quando você passa o mouse neles, tá? E não dá para fazer só com as cores aqui dentro. Quais propriedades que eu posso passar para as transições? Todas as propriedades que são quantificáveis, todas as que têm valores numéricos, como o background color, por exemplo, tem o hexadecimal, que pode ser transformado em RGBA, enfim, são números e eles podem ser quantificáveis. Quando a gente está falando de uma propriedade como display none e display block, por exemplo, elas não são quantificáveis, então a transição não vai funcionar. No máximo, na hora que você passa o mouse em cima, ele vai fazer o evento bem seco, como se não tivesse uma transição colocada, beleza? E a gente vai trabalhar agora com uma outra transição ainda no hover, bem legal, utilizando o transform, beleza? Vou criar aqui uma nova div, agora eu vou criar uma div verde, ok? E eu vou trocar aqui de transition background para transition size. E a gente vai usar o transform para fazer isso e vai ser bem legal. Aqui vai ser o verde, vamos ver? Ok, o verde está aqui. Se eu passo o mouse não acontece nada, claro, porque somente esses dois caras aqui que tem um evento, tá? Vou diminuir um pouquinho o evento desse aqui para ficar mais rápido, para ir do vermelho para o amarelo, do amarelo para o vermelho aqui. Inclusive o azul também funciona assim, tá? Então aqui no verde a gente vai trabalhar com o tamanho dele. E aqui em cima eu vou colocar essa nossa nova classe chamada Transition Size, que a gente já aprendeu que a gente tem que passar o Transition aqui dentro do elemento principal. Então precisamos colocar aqui a propriedade Transition e passar para ela qual é a propriedade que vai ser alterada neste nosso evento. A nossa propriedade vai ser a propriedade Transform. E eu vou colocar aqui 1 segundo, beleza? Então, agora eu preciso fazer qual que é a modificação que esse cara vai ter quando eu passar o mouse. Para isso, eu chamo novamente o Transition Size, só que agora eu coloco o Hover. E dentro desse Hover eu passo o Transform. O Transform aqui vai ser do Scale, ou seja, eu vou mexer na escala desse nosso item, tá? Para todos os lados aqui. Para todos os lados, e ele vai ter uma escala de 1.5, ou seja, ele vai crescer 50% de tamanho aqui para todos os lados quando eu passar o mouse. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha que massa, passei o mouse aqui, ele cresceu em escala aqui. Se eu coloco esse cara mais rápido, acho que vai ficar mais legal. 0.2 segundos, vamos ver? Olha que legal, ficou com um efeito muito bacana. E usando a propriedade Transform ainda, a gente pode rotacionar esse cara, utilizando a outra funçãozinha aqui chamada Rotate. Beleza? Vou criar aqui uma nova divisinha, vou chamar ela de Transition Rotate. Vou colocar aqui a cor vermelha. E aqui a nossa classe Red. Vamos ver? Beleza, ficou vermelho ali. Ele ainda não tem nenhum efeito quando a gente passa o mouse. E eu vou criar aqui em cima. Para isso, Transition Rotate.
Dentro dela, eu passo a propriedade transition. Vai ser a mesma coisa, eu preciso passar transform aqui. E eu vou colocar já o efeito de 0.5s, o tempo de 0.5 segundo, beleza? Agora eu preciso passar qual é o valor que vai ser alterado aqui quando eu passar o mouse. Então agora eu passo transition rotate hover. E eu crio a propriedade transform. Dentro dela eu vou chamar a função chamada rotate z. Rotate z, que a gente vai rotacionar esse nosso elemento no eixo z, beleza? Então aqui eu coloco 180 graus, beleza? Vamos ver esse efeito aqui. Olha que massa, passei o mouse aqui no vermelho, ele está rodando aqui 180 graus. Se eu colocar 360 graus, ele vai rodar até a posição atual e depois ele volta quando eu tiro o mouse, olha. Bem legal, né? Bem legal esse giro dele. Beleza, vou deixar em 180 aqui e a gente já fez os efeitos do hover aqui de cores, né? Em dois elementos diferentes. A gente fez aqui um de escala, onde a gente aumentou o tamanho dele. A gente também fez aqui um evento de rotate, onde a gente rotacionou esse cara. Você pode trocar aqui para qualquer outra função, para qualquer outro formato aqui de rotate, de outra propriedade que você queira fazer essas suas animações. Por exemplo, se eu colocar aqui rotate X e passar o mouse aqui, olha que interessante, ele fez aqui o rotate no eixo X, beleza? Vou deixar aqui no Z, porque ficou mais legalzinho aqui no Z. E vamos para o próximo exemplo aqui das transições, tá? A gente vai fazer mais um exemplo de hover, mas agora ele tem umas propriedades um pouquinho a mais, então a gente vai separar no segundo exemplo aqui. Para isso eu vou criar aqui uma HR para separar estes dois exemplos nossos, beleza? Criou a linhazinha aqui. E eu vou criar aqui o segundo exemplo chamado Transition Delay, onde a gente vai passar para ele um tempo de espera até que a ação de transição seja executada, beleza? Para isso eu vou colocar aqui uma section para separar esse nosso conteúdo, para organizar esse nosso conteúdo aqui, beleza? E aqui dentro dessa section eu vou criar uma div simples aqui, vou copiar essa div vermelha aqui para a gente trabalhar. Opa, ficou sem aqui a tag. Vamos ver, já tem a div aqui, ela está com o mesmo efeito porque está com a transition rotate aqui. E eu vou chamar aqui de Transition Delay. Beleza? Só para a gente entender que é um outro exemplo aqui. Aqui em cima, dentro da nossa tag style, eu preciso criar a Transition Delay. E dentro dela, eu preciso passar para ela qual é o modelo de transição, qual é a propriedade que vai ser transitada aqui dentro. A propriedade que eu vou trabalhar é a propriedade width. A gente vai mexer no tamanho dela na horizontal, beleza? Na largura desse nosso item. E eu vou passar que vai ter um tempo de 1 segundo. Beleza? Agora eu passo aqui dentro da Transition Delay Hover, ou seja, quando o mouse passar em cima, eu vou trocar aqui o width que está em 100 pixels para 200 pixels. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Funcionou, ele aumentou aqui a largura do nosso item para 200 pixels. Beleza, isso aqui funcionou legal. Porém, se eu quiser passar uma segunda propriedade, eu quero alterar, além do width, eu quero alterar o height também. Como que eu faço? Eu duplico aqui e coloco uma segunda transition? Não, porque isso aí não funcionaria, ele pegaria o valor somente da última. Para isso você pode, nessa mesma transition aqui, você separa por vírgula. Então, vírgula, height, eu quero 1 segundo também. A gente consegue passar tempos diferentes para esses caras. Por exemplo, eu quero que demore 2 segundos para o height e apenas 1 segundo para o width. Vamos ver aqui, height vai também para 200 pixels, mas olha a diferença de velocidade deles. Tá vendo? O width ele foi mais rápido, olha. Ele chega mais rápido ao final e o height não. Agora, e se eu quisesse deixar esses dois caras no mesmo tempo, porém, o height ele tem que aumentar primeiro antes do width. Como que eu faço isso? Para isso que existe o Transition Delay. Beleza? Como que eu defino aqui esse cara, né? A gente passou primeiro a propriedade e segundo o tempo que ela vai executar. Se eu passar mais uma informação de tempo aqui, vai ser a informação de delay. Aqui eu quero esperar 1 segundo para executar o width. Ou seja, este cara vai executar 1 segundo. Depois que esse cara executa, a gente vai executar o width. Vamos ver essa situação. Aumentou para baixo e depois aumentou para o lado. Vamos ver? Fecha para baixo primeiro, depois fecha o lado. Vamos colocar aqui 0.5 para a gente ver a diferença. Olha, aumentou aqui e já aumentou ali. Voltou, fechou.
Cara, fica muito legal isso, né? A gente consegue fazer isso de uma forma bem legal e bem fácil aqui usando a propriedade Transition. A gente consegue utilizar o delay em qualquer uma das outras propriedades aqui que a gente já colocou aqui dentro. Por exemplo, se eu quiser que esse nosso comando de scale aqui, ele demore 1 segundo para começar a ser executado, eu passo aqui 1 segundo nesse nosso Transition Size. Vamos ver? Olha, eu passei o mouse e depois que ele executou. Se eu tirar o mouse, ele demora 1 segundo ainda, olha. Então ele demorou 1 segundo aqui. Transition Delay é muito fácil da gente colocar e cria um efeito bem bacana nestes nossos itens. E o próximo evento que a gente vai trabalhar aqui é o evento de formulário do Checked, que a gente tem nos inputs de Checkbox e também nos Radio Buttons. Beleza? Eu vou criar aqui esse novo cara aqui. Vou colocar um HR e dentro dele vou passar o H2 do nosso exemplo aqui e vou chamar de Checked, porque agora a gente vai trabalhar com esses formulários. Vamos ver? Criou aqui pra gente. Aqui embaixo eu vou criar aquela nossa section, beleza? Aqui dentro eu criei a section e dentro dela eu vou criar alguns itens de formulário. Vou criar alguns inputs aqui. Então eu vou criar um input type checkbox e eu vou criar a classe e vou colocar a classe nele já da transição, beleza? Já vou colocar direto nesse cara. Eu vou chamar essa classe de transition checkbox, beleza? E aí vamos ver aqui no navegador. Ficou bem pequenininho aqui, né? Vamos aumentar para ver o efeito mais legal aqui. Então eu já vou aumentar esse tamanho também. Aqui em cima nos nossos estilos eu vou passar a transition checkbox. Beleza? E dentro deste cara eu vou colocar um IDF aqui de 50 pixels e um height de 50 pixels. Vamos ver? Olha que legal, ficou um input bem grandão aqui e já dá para a gente trabalhar. Nesse nosso input, o que eu quero fazer? Quando ele for checado, eu quero que ele gire esse conteúdo dele e quando ele for deschecado também ele vai girar. Como que a gente vai fazer isso? Para isso, eu passo a transition aqui e a gente já aprendeu a girar elementos lá em cima utilizando a propriedade transform. Então eu vou utilizar a propriedade transform aqui também, beleza? E ela vai demorar 0.5s para executar. E agora a gente precisa colocar o efeito aqui, o que vai alterar no nosso checkbox aqui quando ele for checado. Para isso eu chamo aqui transition checkbox, que é a nossa classe, e passo o checked para ele. Beleza? Essa propriedade checked ela é executada sempre que esse cara está checado aqui dentro. Beleza? Eu passo a propriedade transform, que é o que a gente está trabalhando agora, e eu vou passar aqui o rotate Y, o eixo Y aqui, tá? Então a gente vai trabalhar com ele. Vou rodar aqui 360 graus. Vamos ver aqui o que isso aqui vai fazer quando eu checar esse cara. Olha que massa. Cliquei aqui, ele girou. Dá para fazer isso dentro de todos os checkboxes do seu projeto de uma forma bem legal. Então, se você souber usar as animações e as transições, você consegue criar um projeto muito bacana e muito legal para o seu usuário final. Beleza? Vamos trabalhar agora também com Radio Buttons, beleza? Vou criar aqui 2 Radio Buttons. Vou duplicar esse cara aqui que é basicamente a mesma estrutura. Vou criar aqui um type rádio. Vou colocar o nome nele de rádio mesmo. Tá? E aqui na nossa classe vai ser uma classe chamada rádio, transition rádio. Vou criar 2 carinhas aqui, tá? Para a gente ter 2 caras diferentes. Eles ficaram pequenininhos porque eles não estão com essa propriedade e eu vou criar aqui. Então, transition rádio, que é a nossa classe. Coloquei aqui o width de 50 pixels e height de 50 pixels também. Vamos ver? Ficou esses caras aqui. Quando eu seleciono eles, não tem nenhuma ação, né? Eles continuam normal. É uma ação de Radio Button normal. Porém, o que eu quero fazer? Quando este cara estiver selecionado, eu quero que ele aumente de tamanho. Que ele aumente para 2 vezes o seu tamanho. Como que eu vou fazer isso? Para isso, a gente vai usar a transition, que a gente já aprendeu a usar ali em cima. E eu vou passar também a propriedade transform. Beleza? Para isso, eu vou colocar aqui que ela vai demorar 1 segundo, tá? Ela vai aumentar o seu tamanho. O dobro do seu tamanho, né? E aqui dentro eu passo transition rádio também e a propriedade checked, ou seja, quando estiver checado a gente vai fazer a ação. Qual que é a ação? Vou chamar a propriedade transform, vou chamar a função scale e aí eu passo para ela qual que é a escala que eu quero deixar este meu item. Esse meu item eu quero deixar numa escala 2, ou seja, 2 vezes o seu próprio tamanho. Vamos ver isso aí acontecendo. Selecionei esse cara. Aumentou, olha que massa. Selecionei o outro,
Aumentou. Ficou muito grande. Vamos colocar aqui 1.4. Vamos ver se ele vai ficar melhor. Beleza, ó, ficou melhorzinho ali. Então a gente já tem um efeito bem bacana aqui acontecendo com poucas propriedades aqui dos nossos CSS, beleza? E também a gente pode colocar essas mesmas transições dentro de inputs de texto usando a propriedade focus, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Para isso eu vou criar um outro exemplo aqui. Vou colocar um HR aqui para separar. E vou criar esse nosso H2 aqui. Eu vou copiar esse cara só para a gente não perder tanto tempo. E vou chamá-lo de focus. Beleza? A gente vai usar o focus. E aqui eu vou ter apenas um input. Esse input vai ser type text. E a gente vai chamar aqui de transition text. Beleza? Vai ser o nosso campo de texto aqui. Ele também está bem pequenininho. A gente vai mexer nele aqui. Para isso eu vou colocar ele como width de 100% para ele pegar toda a tela aqui. Um height de 50 pixels para ele ficar bem grandão. Beleza? Font size, vou colocar 18 pixels. Text align center para ficar com o texto no centro. Vamos ver? Já ficou com o texto aqui no centro, tá bem bacana pra gente. A gente já consegue trabalhar. A gente precisa definir o que vai acontecer com esse campo de texto quando ele receber foco, né? Como que vai funcionar isso? Para isso eu coloco aqui o nosso transition text e passo para ele a propriedade focus, ou seja, quando ele receber foco, alguma coisa vai acontecer. Antes disso a gente precisa passar aqui dentro da transition text a propriedade transition, para a gente definir qual é a propriedade que a gente vai trabalhar aqui. A propriedade que eu vou trabalhar aqui também é a transform. Estou usando bastante transform, porque ela nos dá muita mobilidade quando a gente está falando aqui de transições e de animações também, tá? Então vou usar a transform aqui. Vou passar que ela vai ter 1 segundo, beleza? Nosso tempo aqui de 1 segundo e não vai ter delay, vai ser direto assim também. Beleza? E dentro desse nosso focus eu vou colocar aqui a propriedade transform e vou passar algumas informações aqui dentro, mais informações do que tinham nos outros. Primeiro, que eu vou mexer na escala no eixo Y, beleza? No eixo Y eu quero deixar 0.5. Dou um espaço aqui e eu consigo passar outra propriedade aqui dentro, outro valor para essa propriedade. Eu quero colocar scale x, ou seja, o eixo x, escala do eixo x, em 0.7. Modifiquei um pouquinho. E eu também quero deixar ele inclinado. Vou rotacionar ele no eixo z. Então, rotate z 180 graus. Vamos ver o que isso aqui vai fazer, né? Vamos lá, atualizei a tela, não está acontecendo nada, porém se eu foco esse campo, ele faz essa loucura aqui pra gente, ele vai escrever todo ao contrário aqui, né? Se eu solto, ele já fica bonitinho pra gente. Vou inclinar um pouquinho aqui, só para ele não ficar ao contrário, apenas 10 graus aqui, vamos ver? Olha que legal, ficou certinho pra gente, então quando a gente seleciona o campo, ele já fica dessa forma. E claro que esses são apenas exemplos de utilização das transições aqui, tá? Você consegue fazer muito mais coisas utilizando as transitions do CSS, utilizando o transform e outras propriedades quantificáveis aqui para usar nessas transições. Mas acho que você já tem uma boa base agora para aplicar no seu projeto. E agora precisamos falar das animações automáticas, aquelas que não dependem de interação de mouse, de check, de focus, aquelas que são executadas automaticamente pelo navegador. E para isso eu vou duplicar este nosso exemplo aqui do index e vou chamar de animation, que vai ser a propriedade que a gente vai utilizar aqui dentro, beleza? Vou remover esses estilos que eu não vou usar, vou deixar apenas o item aqui em cima, tá? E os exemplos também, vou remover estes caras daqui. Vou deixar apenas este primeiro exemplo, só vou remover as classes de transição, beleza? Vamos ver aqui como que ficou. Vou carregar aqui no navegador, na verdade, então, animation. Vamos ver? Beleza, já está aqui certinho pra gente e não tem nenhuma animação acontecendo. Vou trocar aqui o H1 para animações. E o primeiro efeito que eu quero mostrar aqui vai ser o efeito de fade, beleza? Então, para isso, vou colocar aqui no nosso título fade e vou remover essas outras divs aqui. Vou deixar apenas uma div para a gente utilizar nesse primeiro exemplo. Neste primeiro exemplo, eu quero fazer aquele efeito de fade in, ou seja, o item vai aparecendo aos pouquinhos na tela, beleza? Então, para isso, eu vou criar uma classe aqui dentro chamada animation fade in, beleza? Ele vai aparecer na tela para a gente. Vou pegar essa nossa classe e vou colocar aqui em cima dos nossos estilos e a gente vai definir essa nossa animação.
Quando a gente trabalhou lá com as transições, a gente definiu elas como transition, utilizando a propriedade transition. Então aqui nas animações a gente vai usar a propriedade animation. Beleza? Então a gente passa aqui animation. E dentro dela a gente deve passar alguns valores. O primeiro valor que a gente precisa passar é o valor do nome da nossa animação. Este nome, ele referencia os nossos keyframes. Keyframes são realmente a nossa animação, o que vai acontecer com este item, onde a gente vai configurar já já, beleza? Primeiro aqui eu vou passar o nome, vou chamar de fade in, você pode passar o nome que você quiser, tá? Porque essa animação a gente vai criar aqui, ela não existe ainda, beleza? Fade in, depois disso eu passo qual que é o tempo que essa animação vai levar para executar, ou seja, do momento que o item vai estar oculto até ele aparecer, quanto tempo vai levar? Eu vou colocar aqui que ele vai levar 2 segundos, tá? Para ir de oculto até mostrando, tá? Aqui a gente vai usar o opacity para fazer isso, tá? Então ele vai aumentando a opacidade do item, beleza? De 0 até 1. Depois do tempo a gente pode passar qual é a função de aceleração dessa nossa animação. Ou seja, imagina que o keyframe são quadro a quadro de uma animação e essa função de aceleração vai indicar se os quadros vão ter sempre o mesmo tamanho, né? Vai ser sempre o mesmo tempo em cada um, ou se essa ação vai ser acelerada em alguns momentos, tá? Como a gente não quer fazer isso agora, a gente não vai tratar com aceleração agora, eu vou definir como linear, ou seja, todos os nossos frames eles vão ter o mesmo tempo. A gente vai ver os outros modelos já já, beleza? E depois aqui a gente pode passar quantas vezes essa nossa animação vai ser executada, ou não passar nada, que ela vai ser executada apenas uma vez, que é o que a gente quer, beleza? Vou definir assim. Agora, se a gente atualizar, ele não vai fazer nada pra gente, porque essa animação fade in, ela não existe ainda. E a gente vai criar ela agora. Eu falei que ela referencia keyframes, então como que a gente cria os keyframes aqui dentro do CSS? Para isso é muito simples, eu passo @keyframes e passo o nome. O nome ficou fade in. Se você mudou o nome, basta trocar aqui também. Beleza? Abro chaves aqui dentro e eu posso passar os nossos eventos aqui dentro, tá? Aqui eu posso passar quais são os quadros da nossa animação, quais são os frames da nossa animação. E você pode definir aqui os keyframes de várias maneiras, mas neste primeiro exemplo nós temos apenas duas informações. Ele vai estar oculto, opacity 0, e ele vai estar mostrando com opacity 1. Então o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai usar a forma resumida de definir os keyframes aqui neste primeiro exemplo, onde a gente tem apenas dois valores, inicial e final. Para isso a gente vai usar o from, ou seja, de onde ele está, né? E a gente vai usar o to para onde ele vai. Então, ele está onde? Ele está em opacity 0. Ele está assim. Beleza, eu quero que ele vá para onde? Para opacity 1. Então, aqui eu defini from opacity 0 to opacity 1. Vou salvar esse cara e a gente vai atualizar agora a tela. Vamos ver? Olha que legal. Então, ele mostrou pra gente, ele fez o efeito de fade in, ele criou este fade pra gente. Beleza, mas agora eu quero fazer o inverso. Ao invés do item aparecer na tela, eu quero que ele suma da tela, que ele vá desaparecendo da nossa tela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou duplicar essa nossa div aqui com a classe green, agora ela vai ser verde, beleza? Verde. Se eu salvar agora, ele vai fazer o mesmo efeito, porque está com a mesma classe. Então, eu vou trocar aqui para fade out. Olha que interessante, ficou o fade out aqui e ela não fez nada ainda porque essa classe não existe. Beleza, eu vou criar essa nossa classe aqui e vou criar animation. Eu poderia criar um novo keyframe aqui, passando fade out e fazendo o inverso desse cara. Mas o nosso CSS aqui, o nosso querido CSS, tem uma propriedade bem interessante de animação que a gente pode usar essa mesma animação, só que ao contrário. Olha que interessante. Eu vou passar aqui o mesmo nome, então a gente vai usar fade in normal. Eu vou passar aqui que eu terei 2 segundos também e vai ser no formato linear. É o mesmo efeito aqui da animation fade in. Porém, qual que é a diferença? Se eu salvar agora, ele vai estar com o mesmo efeito. A gente vai passar uma outra propriedade chamada animation direction e eu vou passar o valor reverse. Por padrão, ele tem um valor normal, ou seja, ele sempre vai fazer a linha da nossa animação, de from para to. Se eu coloco reverse, ele vai do to para from, beleza? Vamos ver o que isso aqui vai fazer.
Olha, ele está sumindo, mas tem um problema. Olha, esse item foi exibido porque ele continua com o opacity 1 aqui. Mesmo que a nossa animação tenha executado de 1 para 0, o nosso elemento em si, ele continua com o opacity 1. Beleza? O que a gente pode fazer para isso? A gente tem duas formas. Uma delas é passar opacity 0 aqui no elemento mesmo. Então a nossa animação vai executar e este cara vai ficar oculto. Mas também a gente pode utilizar uma outra propriedade, porque pode ser que a sua animação não tenha apenas opacity para ser executado, né? Para isso a gente vai usar Animation Fill Mode, que ele vai usar o preenchimento de estilos da sua animação, do seu elemento, com base em um frame da sua animação. E eu quero que este nosso elemento ele tenha os estilos do último frame, né? Aquele último frame onde eu tenho o opacity 0. Para isso eu utilizo a opção Forwards. Vamos ver? Atualizei. Olha que interessante, ele sumiu aqui pra gente. Ele pegou os estilos do último elemento, né, do último frame dessa nossa animação. Isso aqui ficou bem legal. Se você tiver mais estilos aqui dentro da animação, ele também vai conseguir fixar neste teu elemento. E eu falei que tem mais formas da gente definir os keyframes aqui dentro e a gente vai criar uma animação um pouquinho mais complexa utilizando o fade ainda, beleza? Para isso eu vou colocar aqui uma nova propriedade, vou chamar ela de vermelho. E a gente vai criar um fade in e fade out ao mesmo tempo. Ele vai ficar piscando esse item na tela para a gente. Como que a gente vai fazer? Primeiro que eu vou criar essa nossa classe de animação aqui, beleza? Opa, criei essa nossa classe. A gente já aprendeu a definir, então é animation. Eu passo o nome da nossa animação, que vai ser fade in, fade out. Beleza? Vai ser executada em 2 segundos também. Linear. Mas agora ela vai ter uma propriedade nova que vai ser Infinity, onde a gente passa que ela vai ser executada sempre, não somente uma vez como está sendo executada as outras aqui. Beleza? Então a gente precisa criar esses keyframes aqui. Para isso, então, eu vou definir keyframes. Aqui eu vou passar fade in, fade out, que é o nome da nossa animação. E como que vai ficar isso aqui? Agora a gente vai definir os frames de uma outra forma, porque agora eu não tenho apenas 2 posições, eu posso ter mais. Neste exemplo a gente vai ter 3 posições dentro destes nossos frames. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 0%, que vai ser o início da minha animação. No início da minha animação, eu vou ter opacity 1. Ele vai estar mostrando esse item para mim. Beleza. Quando eu chegar em 50% deste nosso tempo de animação, ele vai executar opacity 0.2. Nem vou colocar aqui para ele sumir totalmente aqui, beleza? Depois disso, quando ele chegar em 100%, eu quero que ele volte para opacity 1. Beleza? Então ele vai mostrar, depois ele vai quase sumir aqui e vai mostrar de novo. Esse nosso item vai ficar piscando na tela. Da mesma forma que as transições, as animações também podem ser executadas em qualquer propriedade quantificável do seu projeto, beleza? Então aqui eu defini essa nossa animação. Vamos ver isso aqui acontecendo no nosso navegador. Olha lá, então ele ficou piscando para a gente, olha que interessante. Então o vermelho está piscando ali para a gente. A gente pode mexer no tempo aqui, sem alterar nada aqui dentro, é bem legal. A gente só mexe no tempo e ele já modifica a nossa animação para a gente. Beleza? Então dessa forma a gente já criou tanto um efeito de fade in, fade out e também um efeito de ficar piscando aqui com fade in e fade out ao mesmo tempo de uma forma infinita. Ele executa várias vezes aqui sem parar. E o nosso próximo exemplo aqui a gente vai criar spinners, elementos giratórios aqui dentro das animações para a gente testar aquelas funções de aceleração que eu falei anteriormente, beleza? Então para isso eu vou colocar aqui um H2 e vou chamar ele de spinners. H2 aqui pra gente. Beleza? Vou colocar um HR aqui para separar esses caras. Beleza? Vamos ver? Ok, ficou interessante. E aqui embaixo eu vou colocar aqui a nossa section também, né? Então a section aqui para separar esses nossos elementos. E dentro dela vou passar uma div. Essa nossa div eu vou chamar ela de item também, para a gente ter 100 por 100 ali. Porém eu vou chamar ela de spinner. Beleza? Porque a gente vai deixar ele redondinho pra gente, beleza? Então vai ter o spinner, ele vai ser da cor azul também. E aqui dentro a gente vai passar uma animação para ele, Animation Spinner. Beleza? Vamos definir aqui como Animation Spinner. Ok? E eu vou definir aqui como azul. Vamos ver? Aqui ficou azul.
Eu vou colocar aqui em cima agora essa nova classe que eu criei do Spinner, que vai ser Border Radius 50%, para ele ficar redondo. Ok, ficou redondinho para a gente aqui. Este é o nosso modelo que a gente vai utilizar aqui dentro. E para a gente criar uma animação giratória aqui é muito simples. Para isso, vou definir os keyframes aqui e vou passar o nome de Rotate para essa nossa animação aqui dentro. Beleza? Ela vai ser bem simples, vai ter apenas dois valores, o inicial e o final. Para isso, eu posso utilizar o From, onde eu estou agora, para Transform Rotate Z. A gente vai rotacionar o eixo Z 0 graus. Estou neste lugar agora. E eu vou para onde? Copiei ali, to 360 graus. Ele vai girar até chegar no mesmo ponto que ele está agora, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui em seguida, né? Eu vou definir a nossa classe, essa primeira classe aqui, Animation Spinner. Beleza? Vou definir Animation Spinner. Ela vai receber a propriedade Animation. A gente vai passar a propriedade Rotate, que é essa nossa animação que a gente acabou de criar ali em cima. Ela vai ter o tempo de 2 segundos também, né? E ela vai ter o efeito linear, beleza? Linear é o nosso modelo aqui que a gente vai utilizar agora, que é o mesmo que a gente usou ali em cima, beleza? E ela vai ser infinite, ela vai rodar sempre, ela não vai parar de rodar este nosso efeito. Vamos ver? Olha aqui, ele está girando para a gente, né, em 2 segundos aqui. Se a gente colocar em 1 segundo, ele vai mais rápido aqui para a gente. Vou deixar em 2 segundos aqui para a gente ver esse efeito nos outros itens também. Beleza? Este é linear. Vou até escrever aqui linear. Vou criar uma outra div aqui. Ela vai ser da cor verde agora. E a gente vai utilizar outro modelo. Ao invés de usar o Animation Spinner aqui, a gente vai usar o Animation Spinner Easy. E a gente vai usar a primeira modificação de aceleração aqui do nosso projeto, que é o Easy. Vamos ver aqui o que isso aqui vai fazer. Beleza? Animation Spinner. Vou trocar aqui, a única coisa que eu vou trocar aqui vai ser para Easy. Animation Spinner Easy. Vamos ver? Olha a diferença. Ele acelera e para. Acelera e para. Acelera e para, sempre isso, beleza? A gente tem outras formas também de definir as nossas velocidades de aceleração aqui também, beleza? Vou passar aqui uma nova classe Head e a gente vai usar o Easy Out. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Spinner Easy Out. Vamos adicionar aqui essa outra classe, Easy Out, e a gente vai utilizar Easy Out. Vamos ver? Olha que legal, ele acelera no início, ele vai normal, linear no início, só que no momento que ele está finalizando, ele vai mais lento aqui pra gente, né? Então essa função de aceleração do final. E você também pode testar outras funções aqui, utilizando a propriedade Animation Time Function. Aqui dentro você tem outras propriedades que você pode aplicar dentro deste efeito aqui, beleza? A gente pode utilizar, por exemplo, Easy In para somente no início, Easy In Out para fazer nos dois, a linear que a gente já trabalhou, entre outras aqui dentro. Então, animações têm grandes possibilidades até de você mexer nas velocidades dela assim e fazer efeitos diferentes dentro do seu projeto, beleza? Outra função bem legal que a gente vai animar agora são as posições, onde ao invés do item apenas trocar sua opacidade ou girar no seu próprio eixo, ele vai se mover dentro da tela. Beleza? Vou criar um outro exemplo aqui. Então aqui embaixo eu vou colocar um H2 e vou chamar de Position. Beleza? Vai ser o nosso exemplo de posição. Aqui dentro eu coloco um HR para separar aqui pra gente. Vamos ver. Beleza? Ficou legal. Aqui eu vou colocar a nossa section aqui para separar esses nossos itens. Section. E aqui eu vou passar uma classe dentro dessa section apenas para a gente pintar o nosso fundo, beleza? Para a gente ver esse item se movendo no fundo e também colocar uma posição relativa nesse cara. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui como position box. Beleza? Vai ser a nossa caixa aí da posição. Beleza? Fechei aqui a nossa section. Aqui dentro eu vou passar as nossas divs aqui, beleza? Eu vou colocar apenas uma div, na verdade. Ela vai ter a classe item normal, ela vai ser de 100% e ela vai ser da cor amarela, beleza? Então, yellow. Vamos ver isso aqui. Aqui vou ter amarelo.
Vamos ver este cara aqui dentro. Beleza, tá legal. Agora a gente precisa passar essa classe aqui para cima para a gente pintar esse fundo, né, como eu falei. Então, Position Box, ela vai ser Width de 100%, Height de 300 pixels e Background Color, eu vou passar aqui 444. Vamos ver? Ficou bem legal aqui e vai dar para a gente mover esse cara. Qual que é a ideia? É que esse cara se movimente pelas laterais aqui deste nosso exemplo. Para isso, eu vou colocar essa nossa section como Position Relative, porque a gente vai trabalhar com absoluto dentro deste amarelo aqui dentro, beleza? Agora, dentro deste cara, a gente vai colocar uma classe chamada Animation Position, beleza? E dentro dessa Animation Position, a gente vai criar uns keyframes um pouco mais complexos, beleza? Para isso, eu vou criar aqui Animation Position, ok? Animation Position, este nosso item aqui dentro, ele tem posição absoluta, então Position Absolute. Ele vai ter uma animação, a gente vai definir a animação dele como Position, é o nome da animação, tá? A gente não criou ela ainda. Ele vai levar 4 segundos para passar por todos estes cantos aqui deste nosso box. Vai ser linear, não vai ter uma função de aceleração diferente. E a gente vai usar Infinity aqui para ele não parar, para ele fazer isso daí incessantemente. E agora a gente precisa definir os keyframes, né? Os keyframes dessa animação vão ser um pouquinho mais complexos, a gente vai ter mais código aqui dentro, tá? Então vai ser keyframes e o nome aqui, opa, sobrou um arroba aqui, vai ser position, né? O nome que a gente acabou de definir ali. E a gente vai definir com as porcentagens aqui dos keyframes, beleza? Então, em 0%, o que vai acontecer? Em 0%, ele vai estar em top 0, left 0, beleza? Ele está nesse cantinho aqui. Beleza. Quando ele chegar em 35%, ele vai continuar em top 0, porém, o left, agora a gente precisa trafegar com as mesmas propriedades, tá? Eu não posso colocar right aqui, por exemplo. Tá? Então, eu preciso trafegar com o left. Então, o left aqui, ele vai estar no 100%, né? 100% do tamanho, menos o tamanho dele, que é 100 pixels. Então, vou usar calc 100% menos 100 pixels. Ok. Agora, quando eu chegar em 50%, vou até copiar aqui. Quando eu chegar em 50%, eu vou ter este mesmo cálculo para o top também. Porque ele vai estar neste canto de baixo, 100% de assim, 100% de assim. Beleza? Então aqui eu tenho 50%. Já quando eu chegar em 85%, vou definir aqui como 85%, eu quero que top seja 100%, né? Ele vai estar aqui embaixo, porém left vai ser 0, porque ele vai estar nesse cantinho aqui pra gente. Beleza? Então vai ser 0 aqui. E aí eu posso copiar esse último cara aqui e vou definir como 100%. Vai ser top 0 e left 0. Vamos ver essa animação sendo executada para ver se todos esses cálculos aqui funcionaram. Vamos ver? Ó, ele está indo. Tá bem bacana, ó. Ele está funcionando muito bem. Tá? Essa animação ela foi montada para esse tamanho aqui. Tá? Se eu mudar aqui, ó, você pode perceber que a velocidade dele vai aumentar bastante quando o tamanho é maior, porque a gente colocou aqui os frames que eles vão ser lineares, eles vão ter sempre a mesma quantidade de tempo entre eles. Porém, quando o espaço é maior, eu tenho mais frames aqui, né, para ele correr neste espaço aqui pra gente. Beleza? Então, se eu diminuo aqui, ele volta para a velocidade mais normal aqui. Mas olha uma coisa legal, né? Ele está indo aqui sempre na mesma direção. Ele está indo e está girando. A gente também pode utilizar uma direção diferente. Da mesma forma que a gente utilizou no Fade Out, a gente pode aplicar uma direção diferente aqui para criar um efeito bem legal aqui dentro da Position. Então aqui nessa nossa classe da Position, eu vou criar Animation Direction e vou passar Alternate. Olha que legal que ele fica. Então ele vai executar a primeira vez e vai chegar no final. Só quando ele chega no final ele volta. Ele não continua na mesma origem. Então ele vai e volta nessa animação. Isso é bem legal, dá para você usar com qualquer item também, tá? Dentro das suas animações. Essa animação aqui foi um pouquinho mais complexa, mas foi bem legal da gente trabalhar também. Agora que a gente tem mais itens aqui na tela, é bem legal da gente tratar uma outra função bem legal das animações. É possível pausar as animações ou executar as animações usando interações. Né? Da mesma forma que eu falei lá que em Transitions a gente precisa da interação do mouse ou da interação de focos, enfim, para acontecer aquele efeito, aqui a gente pode fazer isso também nas animações. A gente vai utilizar uma propriedade das animações para isso.
E o que vai ser legal? Eu vou colocar aqui, sempre que eu passar o mouse sobre algum desses itens aqui dentro, ele vai parar a animação dele. Vou colocar aqui, item, hover. Sempre quando eu passar o mouse, a gente vai usar a opção Animation Play State. Play State. Quando eu passo o mouse, ele vai estar pausado. Beleza? Eu posso aqui, running, posso colocar running, que ele está executando, ele está animando, ou posso usar paused. Beleza? Vou definir como pausado e a gente vai atualizar aqui. Vamos ver? Se eu passo o mouse aqui, olha, parou esse cara, parou esse cara, parou esse cara, e eu consigo parar esse aqui também. Então isso aqui fica muito legal quando você tem um efeito ali que quando o usuário passa o mouse ele não pode executar mais, né? Aquele efeito para não confundir, enfim. Isso é bem legal, né? Você usar isso aqui também. E você também pode usar o inverso. Não tem animação nenhuma, a menos que o usuário passe o mouse em cima daquele evento. Basta você fazer o contrário. Você já coloca este efeito paused aqui dentro do seu próprio elemento e aí no hover você inverte. Quando estiver no hover você coloca como running. Beleza? Isso dá para fazer aqui dentro do nosso CSS, beleza? E galera, por mais que a gente não consiga animar textos aqui dentro, porque eles não são quantificáveis, a gente pode fazer alguns efeitos legais utilizando o content dentro dos nossos elementos. Vou criar um novo exemplo aqui embaixo e vou definir ele como content, apenas para a gente ver uma possibilidade a mais que dá para a gente fazer utilizando os keyframes, beleza? Ele não vai animar em si, mas é um efeito legal. Para isso eu vou definir como content aqui o nosso exemplo. Vou atualizar, vamos ver. Ficou o content aqui, legal. Vou definir a nossa section aqui dentro. E dentro dessa section eu vou passar uma div aqui, div class. Item, head, ela vai ser vermelha, beleza? E vou passar o conteúdo aqui dentro dela como vermelho. Vamos ver isso aqui acontecendo. Ele já colocou o vermelho aqui pra gente, já dá pra gente trabalhar, beleza? Vou remover esse conteúdo que a gente não vai usar. A gente vai usar apenas o content, tá? E eu vou criar aqui animation content. Aqui em cima eu preciso passar a nossa animation content, beleza? Que é a nossa classe que vai gerenciar esse conteúdo aqui. Beleza? Dentro dela eu passo a propriedade animation e dentro dessa propriedade animation eu passo o nome da animação, que vai ser, a nossa animação vai chamar promoção. Você já vai entender o porquê de promoção, beleza? Ela vai ser executada em 2 segundos também, beleza? De forma linear. E também a gente vai executar ela de forma infinita, beleza? Vai ser executado várias vezes aqui pra gente. Agora a gente precisa criar esse keyframe aqui, né? Dentro desse nosso projeto, beleza? Para isso eu vou criar a keyframe promoção, ok? E dentro dela a gente vai ter alguns keyframes, na verdade vamos ter 3 keyframes. Vai ser o que? 0%, a gente vai ter o content, promoção, beleza? Quando chegar em 50%, eu tenho content vazio. Quando chegar em 60%, eu tenho content como frete grátis. Vamos ver isso aqui executando, tá? Eu esqueci aqui, em animation content eu preciso passar o operador aqui after, beleza? Deste nosso pseudo elemento dentro deste cara, porque senão a gente não consegue usar os contents aqui. Vamos executar. Não funciona nada. Por quê? Quando a gente está trabalhando com um content, eu preciso passar algum valor aqui dentro deste item para que ele consiga entender o que vai fazer. Então, passo aqui o content como vazio, como nada aqui. E agora a gente vai ver executando. Olha que massa ficou. Então a gente conseguiu criar aqui essa promoção de frete grátis aqui utilizando os keyframes, né? Não é uma animação em si, eles não estão se mexendo de uma forma mais fluida aqui dentro, mas funciona muito bem quando você vai criar alguma coisa nesse sentido, onde os textos ficam piscando ou trocam as informações dos textos utilizando os próprios keyframes das animações. E galera, para a gente finalizar aqui este vídeo sobre animações, gostaria de fazer uma animação bem legal com vocês, para vocês entenderem que dá para a gente animar vários itens ao mesmo tempo e fazer um resultado bem legal dentro da nossa tela. A gente vai criar um relógio animado, um relógio de parede animado, utilizando apenas CSS sem usar JavaScript nenhum. Beleza? Então para isso eu vou duplicar esse animation aqui, esse nosso arquivo de animação, e vou chamar ele de relógio, ok? Relógio. E vou carregar esse relógio aqui dentro do nosso navegador. Beleza? Continuo com as animações.
Eu vou remover todos esses caras aqui, que eu não vou usar nenhum desses estilos aqui. Tá? Vou remover até o que eu tenho aqui dentro do body também. Vamos ver? Beleza, já ficou legal aqui pra gente. Vou colocar aqui um H1 aqui só para organizar e vou chamá-lo de relógio, beleza? Relógio animado aqui com CSS, apenas com CSS. Vou colocar uma div aqui, vou chamar ela de container, uma classe container, que vai ser a nossa div exterior, que vai conter o nosso relógio aqui dentro. E aqui dentro do container a gente vai adicionar algumas imagens, tá, do nosso relógio. Mas onde estão essas imagens, né? Eu subi lá no meu GitHub um repositório com essas imagens. Esse repositório está aqui na descrição do vídeo, tá? Então dentro desse repositório a gente tem as imagens que a gente vai utilizar nesse exemplo para que você possa fazer junto comigo, tá? Então aqui eu tenho a imagem do relógio, que vai ser a primeira imagem que a gente vai colocar, que é o fundo do nosso relógio, né? IMG SRC. Coloquei aqui a nossa imagem do relógio. Vou definir a classe aqui como relógio, beleza? Vou criar uma nova imagem aqui, SRC. Agora a gente vai passar a imagem do ponteiro das horas. Ponteiro das horas, class horas. Beleza? Agora eu tenho uma terceira imagem, que vai ser o ponteiro dos minutos. Agora, então, vou selecionar aqui e colo o ponteiro dos minutos, class minutos. Beleza? Já tenho aqui o nosso exemplo feito. Vamos ver aqui como que ficou no navegador. Aqui ficou bem desorganizado porque o nosso exemplo aqui utilizou SVGs bem grandes, né? E eles não ficaram de uma forma tão legal aqui. Mas calma que a gente vai editar os estilos e isso aqui vai ficar bem legal. Tá? Então aqui dentro dos styles a gente vai definir o primeiro estilo, que é o estilo do container. Dentro do container a gente vai colocar o width de 300 pixels. Opa, 300 pixels. Height de 300 pixels também. Position relative. Beleza? Isso aqui a gente vai colocar no container para que os itens dentro dele possam ter posições absolutas e vai ficar bem legal o nosso projeto aqui. Beleza? E aí o relógio, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, eles terão alguns estilos parecidos, né? Semelhantes aqui. Então vamos lá. O width dele vai ser 100%. Height dele também 100%. Position absolute. Top 0. Left 0. Vamos ver isso aqui, vamos ver se ele organizou o nosso relógio. Olha que legal, então ele criou aqui o nosso relógio, então o ponteiro das horas e dos minutos estão neste mesmo lugar aqui pra gente. E qual vai ser a nossa animação? A gente vai rodar o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas também. E sempre que o ponteiro dos minutos bater aqui no 12 aqui em cima, ele vai passar por uma hora diferente aqui. Então a gente vai usar uma animação giratória com tempos diferentes entre os ponteiros, beleza? Então, para isso, a gente vai começar a definir as nossas animações. A primeira animação que a gente vai fazer aqui vai ser a animação do ponteiro dos minutos, beleza? Então, aqui eu defino como minutos e aqui dentro eu já vou passar a propriedade animation. Animation eu vou colocar aqui dentro uma animação chamada girar ponteiro. Essa mesma animação a gente vai utilizar tanto para o ponteiro dos minutos quanto para o ponteiro das horas. Beleza? E a ideia é simples, a gente vai usar 5 segundos nesse minuto aqui, né? Então ele vai demorar 5 segundos para passar pelo relógio inteiro. Ela vai ser linear e vai ser infinita também. Beleza? Então este aqui é o nosso ponteiro dos minutos. Vamos definir esse nosso keyframe dos minutos aqui, tá? Desse nosso girar ponteiro. Então, keyframes, girar ponteiro. Aqui dentro a gente vai ter uma animação muito simples, porque ele vai apenas girar esse cara de 0 a 360 graus que a gente fez num outro exemplo anterior. Então para isso a gente vai usar from, transform, rotate, z, 0 graus. Eu estou em 0 graus, né? Estou parado aqui no início. Depois eu vou para transform, rotate, z também, 360 graus. Vamos ver isso aqui acontecendo. Olha que legal. Então o nosso ponteiro dos minutos já está funcionando neste nosso relógio. Agora a gente precisa animar o nosso ponteiro das horas. Para isso eu vou copiar essa nossa animação de minutos aqui e vou transformá-la em horas. Se eu fizer isso aqui, ele vai mandar os dois juntos, né? O que não é o nosso caso. O ponteiro das horas ele é mais lento do que o ponteiro dos minutos. Então, se eu tenho 5 segundos aqui, eu tenho 12 posições, eu devo levar 60 segundos
para passar o ponteiro das horas pelo meu relógio inteiro. Vamos ver? Olha que legal, então o nosso relógio está funcionando. Sempre quando chega em 12, ele passa por uma nova hora ali dentro. E com isso a gente finalizou o projeto de hoje aqui com a animação do relógio 100% em CSS. A gente não utilizou JavaScript para fazer essa animação. E além do mais, a gente utilizou poucas linhas de código para chegar neste resultado aqui. E com isso você percebe o poder do CSS com animações e transições aqui, para a gente não depender mais de GIFs animados ou de JavaScript para fazer animações dentro dos nossos projetos. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal, vou deixar aqui do lado para você assistir. Saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.